Bem, irmãos, nossa experiência no final de semana passado foi muito boa. Nós estivemos ali naquele hotel, lá em Mangaratiba, foi uma grande bênção para toda a família da fé desta igreja, aqueles que puderam ir, foi uma bênção enorme. E pensando sobre hoje à noite, no que falar aqui, no que meditação trazer para a nossa edificação, eu resolvi continuar no texto do livro do profeta Jonas. Para quem não esteve lá e não sabe, nós fizemos algumas meditações no livro do profeta Jonas. E hoje eu queria então trazer, esta última meditação. E eu queria convidar você a abrir o texto do profeta Jonas, no capítulo 1, no final dele, no verso 17. E aí nós vamos ler do Jonas 1, 17, até Jonas capítulo 2, verso 10. Jonas 1, 17 até capítulo 2, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. A palavra do Senhor até aqui. Vamos orar? Ó Deus, neste momento em que mais uma vez abrimos as Escrituras para, Senhor, aprendermos dela, que o Senhor possa falar aos nossos corações, possa trazer aos nossos corações aquela palavra que o Senhor preparou mesmo para cada um de nós nesta noite, e que, Senhor, eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos. Ouve, Senhor, o nosso clamor do nosso coração e vem falar conosco, ó Pai. Nós pedimos que assim o Senhor tome cativo todo pensamento a Cristo. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguns, talvez a maioria de nós tenhamos aí então fresca na memória a história de Jonas, mas para que todos nós estejamos na mesma página, eu só queria lembrar um pouquinho o que aconteceu com Jonas. Jonas foi um profeta que viveu no século 8 a.C., um profeta do Senhor, que foi chamado a servir o Senhor numa época em que Israel estava dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, e Jonas estava então ligado ao reino do norte, o reino de Israel. E ele foi comissionado para pregar uma mensagem de arrependimento para um povo muito cruel, um povo mau, o tal dos assírios, que por sinal era o império dominante daquela época. E a missão de Jonas era ir até a capital daquela cidade, a Assíria, e até uma cidade, né, a cidade de Nínive, que é a capital da Síria, e anunciar o juízo de Deus, caso aqueles homens e mulheres não se arrependessem dos seus maus caminhos. Alguns comentaristas até comparam que é como se alguém fosse até a Alemanha nazista, e esse exemplo foi dado lá no nosso encontro, e levantasse a voz contra Hitler, e dissesse que ele estava sendo contrário à vontade de Deus. Imaginem a situação, uma situação muito crítica, né? E a gente sabe que aquele povo era um povo
muito poderoso, era uma verdadeira máquina de guerra. E a gente sabe também que aquele povo havia conquistado outros povos com um grande requinte de maldade. Aquele povo da Assíria, eles eram maus, eles invadiam as cidades, eles queimavam as pessoas, eles empalavam as pessoas em estacas, queimavam elas vivas, as esquartejavam. Então era um povo muito, muito mau. E aí Jonas decide então fugir da missão, porque Deus disse, vai lá e prega. Ele decidiu fugir, pegando um barco para Tarsis, que supostamente é a região da Espanha, né? E aí ele compra a passagem, embarca nesse navio, e aí talvez realmente por medo, ou talvez por um desprezo que ele tinha por aquele povo que era muito, muito mal, e por saber que Deus era muito misericordioso, e que se aquele povo se arrependesse, Deus haveria de ouvir a oração daquele povo, Jonas decide fugir, decide ir embora e tomar uma outra direção. E aí logo no início daquela viagem de fuga, vem uma tempestade, assola aquele barco, e aquele barco então está se despedaçando, ao ponto dos marinheiros jogarem a carga do navio para o mar. E aí eles descobrem que Jonas está dormindo no porão. Eles lançam sorte e vão até conversar com Jonas para entender o que estava acontecendo. E nessa conversa, eles constatam que Jonas estava fugindo da sua missão dada por Javé, dada por Deus. E que aquela fuga de Jonas era a causa da tempestade que assolava o barco. Então resolveram o problema. Como? Pegaram Jonas e jogaram Jonas no mar. Imediatamente, irmãos, a tempestade acalmou. E aqueles homens atônitos se convertem ao Deus Javé, porque eles oraram e pediram que Deus ouvisse as orações deles. E Deus então ouve essas orações, aqueles homens se entregam a Ele, e aí Jonas está na água. E é exatamente nessa hora que Jonas está na água, que Deus manda um grande peixe, e esse peixe engole Jonas. E é ali no meio dessa confusão, dentro do ventre do peixe, que Jonas faz esta oração que nós lemos. E é sobre esta oração que eu gostaria, então, de refletir e tirar alguns ensinamentos para nós essa noite. E eu queria chamar essa meditação de lições das profundezas. Lições das profundezas. A primeira lição é sobre o lugar de oração. Meus irmãos, Jonas estava dentro de um peixe. Imaginem a agonia. E você pode aí estar pensando, poxa, mas será que isso é verdade? Como é que um peixe pode engolir um homem? Irmãos, para um Deus que criou céus e terra, mandar um peixe para engolir um homem é algo absolutamente trivial. E não só isso, existem muitas evidências que trazem a conclusão de que essa história não é mito nem parábola, é uma história verdadeira, é uma história real. Há muitas evidências. E Jonas, então, estava passando por um grande aperto. E ele diz, ao ponto de desesperar da própria vida, né? Ele estava naquele lugar, imaginem, água entrando pelas narinas, pela boca, sacudido de um lado para o outro, algas enroladas no pescoço, e eu não estou inventando, o texto diz isso, mas a agonia tremenda. Esse homem estava tendo talvez uma das experiências piores da sua vida, e ele diz que a sua alma estava desfalecendo. Meus irmãos, alguém aqui já passou 3 dias no escuro? Alguém já passou 3 dias no escuro, sem comida e sem água? Alguém já passou 3 dias no escuro, sem comida, sem água, e dentro de um lugar onde você não tem expectativa de sair? Esse era o quadro. Jonas nos diz que clamou, que gritou. Não havia a menor expectativa de solução humanamente falando. Não havia solução. Mas Jonas clama, Jonas grita, e eu quero desafiar você a imaginar o desespero desse homem. Mas, irmãos, isso nos mostra que não existe lugar em que venhamos a estar que não possa ser lugar de oração. Não existe lugar em que venhamos estar
que não possa ser lugar de oração. Porque é no meio da confusão, é no meio da batalha, é no meio da dificuldade, é no meio da provação, é no meio da calamidade, é no meio do tiroteio, é na sala da UTI, onde nós fazemos o lugar de oração. Sabem por quê? Porque Deus tem prazer em nos ver dependentes dEle através da oração. Deus não rejeita a nossa oração, nem afasta de nós a sua graça, diz o Salmo 66. O salmista no Salmo 34 diz que ao clamor do aflito o Senhor ouve e o livra de todas as dificuldades, de todas as tribulações, e mais ainda, acampa os seus anjos ao redor dele e livra o aflito. Jonas dá exatamente esse testemunho. Ele disse que Deus ouviu a sua oração. E obviamente, irmãos, ele disse isso depois que ele saiu do peixe. Ele escreveu isso só depois. Enquanto ele estava no peixe, ele orava, confiava e esperava. E Deus o ouviu. Quando nós oramos, Deus nos esconde debaixo de sua sombra. Foi isso que o presbítero Eduardo quis dizer ali, no momento de oração. Quando nós subimos ao esconderijo do Altíssimo, nós estamos seguros, Deus nos esconde à sua sombra. E é curioso como Deus quer trazer essa palavra ao nosso coração. Eu não combinei nada com ele, nem ele comigo, de falarmos do esconderijo do Altíssimo, porque é ali que é o lugar onde estamos seguros. E esse lugar se faz presente em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer calamidade. Basta clamarmos. E a minha pergunta para você: quando foi a última vez que você se abrigou no esconderijo do Altíssimo? Quando foi a última vez que você descansou à sombra do Onipotente? Meus irmãos, lembrem-se, não há momento que não seja momento propício para orar. Sempre é momento propício para orar. Sempre haverá um lugar que será o lugar de oração. Nós temos que aprender isso e exercitar isso, porque podemos imediatamente subir ao esconderijo do Altíssimo. Essa é a primeira lição. Mas há uma segunda lição. E essa segunda lição é sobre impossibilidades. Meus irmãos, quando a impossibilidade do homem se instaura, a possibilidade de Deus inicia. Estávamos ali, o contexto é de uma tempestade de afundar o barco. Dificilmente alguém sobrevive de uma tempestade assim. Jonas foi lançado ao mar, ficou à mercê das ondas. Não sabemos se tinha algo com que segurar. O fato é que ele sucumbiria em minutos. Estamos cansados de ver essas cenas. É humanamente impossível, falando desse tipo de condição, de alguém conseguir se safar, a não ser por um milagre. E recentemente todos nós vimos um dos iates mais caros do mundo, um veleiro mais caro do mundo, afundar por conta de um vento a 800 metros da praia, onde houve a morte de muitas pessoas, inclusive do dono, o maior bilionário da Inglaterra. Meus irmãos, é nessa hora das impossibilidades que as possibilidades de Deus começam a se manifestar. O texto nos diz que Deus preparou um peixe, e há até uma discussão teológica ou entre teólogos sobre esse texto, porque a palavra hebraica que se usou aqui dá a entender que é como se Deus tivesse criado aquele peixe na hora só para salvar Jonas. Poderia até ter feito isso porque Deus é Deus. Mas pensa comigo, você tentando sobreviver no meio de uma tempestade, dentro da água, com ondas caindo sobre a sua cabeça, vem um peixe e engole você. Será que Jonas não disse assim: xiii, agora lascou de vez? Irmãos, ele está boiando. Vem um peixe e engole. Ele falou: acabou, já era.
O ponto é que em meio às impossibilidades, Deus cria caminhos de possibilidades. Quão improvável é que um peixe seja um caminho de salvação naquela situação. Mas Deus usa o que quiser, quando quiser, para criar caminhos de possibilidades. Não pense você que uma circunstância que você esteja vivendo, aparentemente complexa aos seus olhos, seja o fim da linha. Porque Deus pode estar criando caminhos que você não enxerga através dessas circunstâncias. Deus trabalha em caminhos que são mais altos do que os nossos caminhos. Irmãos, nossa maior impossibilidade foi aquela de nos reconciliarmos com Deus pelos nossos próprios esforços. E essa impossibilidade já foi resolvida. Nós estávamos, diz o texto bíblico e a revelação bíblica, nós estávamos desgarrados como ovelhas, afastados de Deus pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Não havia nada em nós que pudesse fazer-nos merecedores da graça e do favor de Deus, a sua misericórdia e amor. Mas Deus, sendo grande em misericórdia, enviou o seu próprio Filho para criar caminhos onde não havia. E Jesus, assumindo a sua e a minha culpa, o meu e o seu pecado, a culpa do nosso pecado, pagou o preço de morte na cruz. Preço que era devido a você e era devido a mim. Pois diz as Escrituras que sem derramamento de sangue não há remissão. Meus irmãos, o peixe deu a Jonas um livramento impossível aos olhos humanos. Jesus nos deu um livramento da morte eterna. Um outro livramento muito mais crítico, impossível de ser alcançado por nossos próprios méritos ou por nossas obras. Porque o texto nos diz também, na carta de Paulo aos Efésios, que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras, para que nenhum de nós fique se gloriando. Portanto, Deus, o nosso Deus, é o Deus dos impossíveis. Nós cantamos assim. E é a partir do seu e do meu impossível que o possível de Deus começa a se manifestar. Lembre disso, quando você enfrentar uma situação de impossíveis, é a partir do seu impossível que Deus fará caminhos de possibilidade. Creia nisso. A terceira e última lição que eu queria trazer é a lição do compromisso com Deus. Jonas começou a história compromissado com as suas convicções e com a sua opinião. Deus deu uma ordem, faz isso, e Jonas falou, é melhor eu fazer do meu jeito, e resolveu tomar o caminho dele. Jonas pode ter dito assim, esse povo não merece a Deus, não faz sentido eu ir lá pregar, porque eles não merecem a Deus, ou de repente eles vão até me matar, eles são muito cruéis. Deus vai arranjar outra pessoa para ir no meu lugar. Irmãos, parem para pensar um pouquinho. Vocês já repararam que a sua e a minha vida é cheia de compromissos? Nós temos compromissos com muitas coisas. Nós temos compromissos de trabalho, nós temos compromissos sociais, nós temos compromissos com a família, nós temos compromissos com o amigo, nós temos compromissos com a igreja. E é preciso prestarmos atenção que um compromisso com a igreja não necessariamente está ligado a um compromisso meu com o Senhor da igreja. Nós precisamos colocar Jesus na equação dos nossos compromissos. E a pergunta é, como é que está o seu compromisso com Jesus? Como você está tendo sua vida perante Cristo? Você o conhece de ouvir falar? Você o conhece de falar com Ele todo dia? Você o conhece de conhecer, de saber a vontade dEle na sua vida? Você o conhece de confiar que Ele está conduzindo a sua história? Você o conhece ao ponto de saber que Ele perdoa os seus pecados e que nada, nem ninguém pode tirar você das mãos dEle? Jonas falou de um compromisso com Deus.
Ele disse: com a voz de agradecimento te oferecerei sacrifício, e o que votei pagarei. Jonas está falando da sua relação com Deus, de prestar culto a Deus, de se comprometer com esse relacionamento com Deus, de honrar o seu compromisso com Deus, um compromisso de oração, um compromisso de piedade, um compromisso de intimidade. E a minha pergunta para todos nós essa noite: quando foi a última vez que nós renovamos o nosso compromisso com Jesus Cristo? Porque muitas vezes a gente leva a vida, e é verdade, a vida nos esfria, as situações nos esfriam, os problemas nos esfriam, nos afastam dessa relação, e a gente vai desanimando, vai perdendo aquela alegria da salvação, que também foi dita no momento de oração. Nós precisamos orar, irmãos, pedindo que Deus restaure em nós a alegria da salvação. Nós precisamos renovar esse nosso compromisso com o Senhor Jesus, andarmos com Ele em intimidade. Porque a Bíblia nos ensina que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E intimidade é isso, é andar ali todo dia. Você tem pessoas que são íntimas suas, que sabem como você se sente, que olham para você, sabem o que aconteceu. Jesus Cristo sabe tudo a seu respeito e a meu respeito. Mas nós, muitas vezes, como se pudéssemos, bloqueamos a nossa relação com Ele, por uma série de razões. Jesus quer que nós sejamos íntimos dEle. E esse é o desafio do compromisso com Ele. Um compromisso que leva à intimidade. Porque, irmãos, não há outra solução para a história de qualquer pessoa, a não ser aquela proclamada: ao Senhor pertence a salvação. E a gente só conhece a salvação através do compromisso. A gente só conhece a salvação através da intimidade. Quando Pedro e João foram fazer o seu discurso lá perante o Sinédrio, depois de operarem um milagre na vida de um coxo, eles disseram assim que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Meus irmãos, Jesus quer que nós sejamos comprometidos com Ele, no andar, no falar e no agir. E nós precisamos evidenciar esse compromisso. Sabe, aquela palavra que diz assim que o coração fala, a boca fala do que está cheio o coração? Ora, se eu não tenho falado da minha experiência com Jesus, será que o meu coração está cheio da experiência, da intimidade com Jesus, da sua presença, do compromisso com Ele? Nós precisamos caminhar nessa direção. Nós precisamos caminhar na direção de uma renovação de compromissos. E assim, esse é o nosso desafio, irmãos. Que nós possamos, nesta jornada, andar com essa convicção de que para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. E Ele fará o caminho que quiser fazer, um caminho de possibilidades na sua e na minha vida. E que nós podemos orar a Ele em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer momento, não importa onde for, mas que também precisamos desenvolver um compromisso de caminhada com Ele. Que Deus nos ajude, que Deus ajude a você, desperte o seu coração para essa caminhada com Jesus, e que assim possamos crescer espiritualmente, conhecendo o Deus verdadeiro, conhecendo o Deus da história, conhecendo o Senhor dos senhores, aquele que disse e tudo veio a ser feito. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana cheia de experiências com Ele, e que você confie que o Senhor abrirá caminho onde não há caminho. Amém? Amém. Nós vamos ouvir agora